capítulo 3 e versículo 15, Deus tinha feito a predição. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, mas a sua cabeça lhe ferirá o calcanhar. Aquela profecia, através da Bíblia, havia predito a vinda deste homem. E aqui, recentemente, tinha havido um profeta que se pôs de pé no meio deles. Aquele era um profeta vindicado, Zacarias. E ele disse que: filhas de Jerusalém e filhas de Sião, alegrai-vos, exultai, clamai. Eis que vosso rei virá a vós, manso e pobre e humilde, montado sobre um filho de jumenta. E aqui aquelas pessoas que liam aquela escritura dia a dia, observaram vir montado e clamavam: quem é esse? Estão vendo? Deus cumprindo sua palavra para o povo que deveria ter conhecido o que era ela, mas não a conheceram. Quando Deus cumpre sua palavra, ela sempre causa uma atração. Sempre causa. Causa uma atração, pois ela é incomum. Tão incomum que, quando ele cumpre sua palavra para a tendência do dia moderno, faz com que a tendência do dia moderno não creia nela. Eles têm suas próprias maneiras. Agora, nós vemos, e vamos voltar às Escrituras e tomar outros eventos incomuns, só por mais alguns minutos. Quando Deus cumpriu sua profecia, quando Deus diz alguma coisa, Ele o fará. Todos os céus e a terra passarão, mas aquela palavra nunca pode passar. Então, ela geralmente causa uma cena incomum. Observe quão ridículo que a palavra de Deus seja para um povo que se espera crer nela, e ainda assim ela é tão incomum que eles clamam: bem, o que é isso? Onde você conseguiu essa coisa? Quem é este? Que é isto? Quando eles deviam estar gritando: Hosana ao rei que vem no nome do Senhor. Mas havia somente um pequeno grupo fazendo isso. Só um pequeno grupo. De 4.000 anos de profecia, pois era a maior coisa que poderia alguma vez acontecer à nação. Pois toda a esperança dos mortos repousava sobre ele, todo o futuro estava sobre ele, e as pessoas religiosas que alegavam crer nele estavam gritando: quem é este? E que atração é esta? Algo incomum. Mais ou menos a mesma coisa. Simplesmente não muda. É incomum agora. Vamos ver algumas das coisas incomuns, como eu acabei de dizer. Qual era a atração pouco antes do julgamento atingir o mundo e destruí-lo com água? Um velho homem com cerca de 120 anos de idade, construindo um barco quando não havia água nenhuma para fazê-lo flutuar. Lá em cima, por anos, de pé na porta, construindo no interior, no lado de dentro, e betumando por dentro e por fora. E dizendo: o mundo será tragado pela água, na grande era científica. Que marteladas são aquelas lá em cima do monte? Ora, é um velho que se chama Noé, e ele está lá em cima, um velho fanático. O velho homem ficou no céu por muito tempo. Ele está com insolação. Ele está fora de sua mente. E ele está construindo o que ele chama de arca, e dizendo que as águas virão lá de cima, onde não existe nenhuma água, e afogará todas as pessoas ao redor. E todos que não ouvirem sua mensagem, e todos que não quiserem entrar naquela arca, serão afogados. Já ouviu você tal coisa? Isso era uma atração incomum. Eu imagino quando as pessoas queriam dar umas boas risadas, elas subiam e se colocavam de pé diante da porta da arca e riam. Ora, você disse que ia chover há 100 anos atrás. Meu avô me disse que ele ouviu dizer aqui em cima que iria chover. E você ainda continua batendo neste velho pedaço de madeira aqui em cima? Por que você não volta ao seu juízo normal?
Mas era Deus se preparando para confirmar uma promessa e para cumprir uma profecia que seu profeta tinha dado. Muito incomum. Deus cumprindo sua promessa a Noé enquanto outros estavam rindo. Deus estava também se preparando para fazer a história para mostrar a outros, mesmo nestes dias, que Ele cumpre a sua palavra. Não importa quão irreal pareça e absurdo, Ele continua a cumprir sua palavra. Ele estava fazendo um exemplo daquele velho homem batendo naquela arca para estas pessoas aqui na América nesta noite e ao redor de todo o mundo. Não importa o que a ciência diz, o que dizem, isto, aquilo ou aquilo outro, Ele continua a cumprir sua palavra. Ele estava fazendo a história. Qual foi a atração um dia? Uma coisa incomum aconteceu lá no deserto adentro. E era um arbusto que estava pegando fogo. E um profeta fugitivo estava de pé lá no deserto. Ele não ouviu voz alguma, ele não ouviu nenhum som, mas ele olhou e viu uma coisa incomum no topo da montanha. Deus estava tratando de atrair sua atenção. É a mesma coisa hoje. Deus estava se preparando para cumprir sua palavra através de seu profeta Abraão. A sua semente peregrinará por 400 anos em uma terra estranha. Eu os tirarei com mão poderosa. E ele estava preparando um homem para o trabalho, como ele estava preparando uma arca para ser um lugar de segurança para todos os que crescem. Deus pôs fogo nesse arbusto e este pastor, Moisés, disse: eu simplesmente vou virar para ver o que esta coisa estranha significa. E quando ele estava com Moisés lá em cima, perto da sarça, ele falou com ele. Qual foi a atração mais tarde no salão de Pilatos, quando este pastor atirou no chão uma vara e ela se transformou em uma serpente? Deus cumprindo sua promessa a Moisés. Qual foi a atração no Mar Morto, quando os cavalos de Faraó ficaram todos espantados? Quando eles viram um vento vir dos céus e partir o Mar Vermelho da direita para a esquerda, e um pobre grupo de escravos andando em obediência a Deus, caminhando através daquela terra seca. E foi isso, Deus cumprindo sua palavra. A inércia se apartou, um povo vivo atravessou, e umas pessoas espiritualmente mortas tentaram personificar isso e se afogaram. Deus, cumprindo profecia e fazendo a história. Essa foi a atração no Mar Morto. Qual foi a atração no segundo dia depois daquilo, no Monte Sinai, quando todo o povo recebeu a ordem de não achegar às suas esposas, quando lhes foi dito para lavarem suas roupas e se santificarem e se reunirem em volta de um monte, onde um homem, por nome de Moisés, tinha dito que havia encontrado a Deus numa coluna de fogo? E Deus tinha dito a Moisés: eu vou descer entre o povo, eu vou confirmar o que eu lhe disse e quem eu sou. Eu vou lhes mostrar que eu sou aquele Deus. Aquela era a atração. Deus cumprindo sua palavra. Qual era a atração certo dia na história onde uma nação havia se esquecido de Deus, onde o povo havia se tornado formal e indiferente, onde os sacerdotes tinham todos seguido a tendência moderna? Os profetas profetizavam de acordo com a vontade dos sacerdotes. E naquele dia, como de costume, eles tinham um homem que pensavam ser um fanático. Ele falava sobre as mulheres usarem pintura e tudo mais. E ele era uma espécie de sujeito estranho. E esse velho companheiro tinha descido e dito ao rei: nem mesmo orvalho te chamará
virá até que eu invoque. E nós encontramos então que ele tinha se escondido e fugido disso. E ele se escondeu em algum lugar no deserto. O grupo que o buscava pensou que talvez ele tivesse morrido de fome ou perecido. Mas ele havia sido muito bem alimentado e recebeu de beber também. E aqui estava ele, desceu e disse: "Veem vocês, que eu tenho assim, diz o Senhor?" Ora, se vocês ainda não estão convencidos, vamos subir lá em cima no topo da montanha e provar quem é Deus. Pois ele tinha tido outra visão do Senhor. Ele disse: "Escolham vocês um altar e façam-no, e escolham bois e sacrifiquem-nos. Eu farei um altar ao Senhor e também eu colocarei bois sobre o meu. Ambos faremos um sacrifício e deixemos que o Deus que for Deus responda." Ele não haveria feito isso de maneira alguma se o Senhor não lhe houvesse dito. Ele disse que sim, mais tarde. "Eu fiz tudo isto sob tua ordem, Senhor." Mas qual é a atração? Tinha 400 sacerdotes sobre a colina, e o rei lá em cima em sua carruagem, com todos os seus guerreiros e guardas ao seu redor. E este velho, peludo, um homem de aparência barbuda, careca e cabelo caído sobre sua face, um pedaço de pele de carneiro ao seu redor e pelos por todo o seu corpo, de pé lá em cima com uma vara em sua mão e uma botija de azeite na outra mão, e havia dito 3 anos e meio antes daquilo: "Nem mesmo orvalho cairá até que eu invoque dele a ele." Tomando o lugar de Deus com tais coisas como halos e sombras e tudo a respeito do que falavam. E eis aquele velho fanático de pé lá em cima do monte, trazendo todas estas coisas até lá em cima. E a atração era aquela? Era Deus preparando para vindicar seu profeta como verdadeiro. Era Deus cumprindo profecia. Deus também fazendo a história, cumprindo a palavra. Poucas centenas de anos depois daquilo, houve um homem ungido com aquele mesmo Espírito. E ele saiu do deserto, não ligado com quaisquer organizações, embora seu pai houvesse sido um homem de organização. Um sacerdote deu uma ordem. Mas ele veio do deserto, vestido com pele de ovelha ao seu redor, com cabelo por toda a sua face. Ao invés de estar grisalho, estava negro. Qual era a atração desse homem que atraiu toda Jerusalém e Judeia? Alguns deles saíam e diziam: "Há um homem selvagem lá embaixo. Ele está tentando afogar as pessoas na água. Quem já ouviu falar de tal coisa como essa?" Outros estavam curiosos e dizendo: "Este deve ser o Messias." Um deles disse: "Pode ser um dos profetas." Eles não sabiam o que pensar. Mas o que era? Era Deus cumprindo Isaías 40, onde ele disse: "Eis o que ele faria nos últimos dias, como ele enviaria o seu servo e o que faria ele." Então nós encontramos que poucas semanas após aquilo, que o homem estava tão seguro de sua mensagem que disse: "Há um no meio de vós, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, como eu tenho batizado com água." Certo dia, um homem jovem, comum, com cerca de 30 anos de idade, desceu e foi batizado. E quando este homem veio, havia uma tal atração pelo profeta que o profeta agia estranhamente naquele dia. A congregação não podia evitar de observar os atos daquele profeta quando ele estava debatendo com os sacerdotes do outro lado do rio. Eles disseram: "Deus construiu este altar. Deus nos disse para fazer isso. Moisés é o profeta. Nós cremos em Moisés. O sacrifício nunca cessará." Eu posso ouvir João responder, disse: "Não lestes vós na Escritura que Daniel, o profeta, disse: o sacrifício diário cessará? E essa hora tem chegado. Não lestes vós o que Isaías disse no capítulo 40? Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor,
Há duas profecias para mim. E outra coisa, não reconhecestes vós, nosso profeta, há 400 anos atrás, Malaquias, quando ele falou no capítulo 3 e disse: eis que diante da minha face envio o meu anjo para preparar o caminho. Não sabeis vós que isto cumpre profecia? A profecia estava sendo cumprida. Por aquele tempo o profeta virou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora qual é a atração? Foi mudado do profeta para a sua profecia. Agora observe o que acontece. Aqui vem um homem comum, desconhecido, um filho de carpinteiro. Veio andando na água. Quando João, o grande profeta, disse: eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim? Ele disse: deixa que assim seja, mas com um profeta e a palavra nos convém cumprir toda a justiça. Então ele entendeu que o sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado, e ele o batizou. Agora, a outra atração que acontece quando ele se levantou da água. Este profeta, que tinha sido tão leal para declarar sua era e o tempo, ele olhou para cima e viu os céus se abrirem. Ele viu o Espírito de Deus como uma pomba descendo sobre ele, e uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus estava vindicando a mensagem de um profeta que estava atraindo a atenção do Jordão. O irmão cantou algum tempo atrás, ou ia cantar: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Qual é a atração sobre o Monte Calvário? Quando vemos que o mundo religioso o condenou e o governo romano o sentenciou à morte. E aqui ele estava, dependurado entre dois malfeitores, morrendo de sede, sangue correndo do seu corpo. Lá dependurado, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? E as pessoas religiosas lá de pé olhando para aquilo, mal sabiam que a profecia do Velho Testamento estava sendo cumprida exatamente lá no Calvário naquela hora. Davi mesmo escreveu agindo, sentindo no Espírito, como todos os profetas, ele agia como se fosse ele. Davi clamou no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés. Davi falando como se fosse ele. E não era Davi, era Cristo em Davi. E aqui a própria profecia que veio de todos os diferentes profetas estava sendo cumprida no Monte Calvário. Qual é a atração no Monte Calvário? Deus cumprindo sua palavra. Outra atração estava sobre o monte, foi no dia de Pentecostes. Quando todos eles estavam lá em cima numa festa religiosa, pensavam que tinham se livrado de todos os fanáticos. Eles não tinham ouvido deles fazia 10 dias. De repente, como uma colmeia, eles saíram do edifício para as ruas clamando e gritando: "O que é isto? O que significa isto? Estão todos estes homens embriagados?" E um profeta se pôs de pé no meio deles, como a ordem de um profeta deveria ser. E disse: varões israelitas, e vós que habitais na Judéia, em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes não estão bêbados, como vós pensais que estão, mas isto é o que foi dito pelo Senhor através de Joel, o profeta. E acontecerá nos últimos dias que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Esta era a atração. As pessoas religiosas, depois de terem crucificado o príncipe da vida e tudo mais, continuaram a não ver a promessa da vinda do Espírito Santo. A atração, quem é este? O que significa isto? O que está acontecendo com aquelas pessoas?
Oh, que coisa! É a mesma coisa hoje. Nós passaremos por cima de muitas destas coisas para trazer isto a esta hora. A mesma coisa é hoje. A mesma coisa está acontecendo. A mesma pergunta é feita. O que é todo aquele barulho? Olhe de um lado a outro na rua. Carros vindos desde Michigan até Flórida, desde Maine até a Califórnia. Esta manhã, quando eu estava saindo, ou logo após o meio-dia, estávamos descendo a rua, minha esposa e eu, estávamos olhando as placas dos carros. Foi aí que eu pensei nesse tema. O que significa isto? Exatamente como diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Eu disse à minha esposa, querida, você se recorda da última noite, quando eu tive que dizer adeus a tudo que eu estimava aqui na terra e ir para os campos para começar algo que Deus havia ordenado? Você cantou aquele hino, ó, eles vêm do leste e oeste, eles vêm das terras distantes para festejar com nosso rei, ceiar como convidados seus. Quão abençoados são esses peregrinos, observando sua sagrada face incandescente com o amor divino. Benditos participantes de sua graça, como pedras preciosas em sua coroa brilharão. Essa é que é a atração, a semente predestinada de Deus, a qual não pode fazer nada a não ser segui-lo. Significa mais do que a vida para nós. Tire nossas vidas, mas não tire aquilo. Qual é a atração? Deus, como sempre, cumprindo a sua palavra. Ele está cumprindo a palavra de Zacarias outra vez, o profeta Zacarias, onde eu li o versículo 9 há pouco, quando Jesus entrou no seu templo dirigindo, ou entrou em Jerusalém montado num jumentinho branco. A profecia que Zacarias disse estava cumprida. Aqui está ela. Alegra-te muito, ó filhas de Sião, exulta, ó filhas de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre o asninho, filho de jumenta. Era esta a atração que estava em Jerusalém, nas sedes religiosas. Agora, temos o acontecimento dos últimos dias. Vamos simplesmente voltar algumas páginas em Zacarias e ver o que ele disse sobre isso. Vamos voltar então para os últimos dias. Aquela era a Idade Média. Vamos voltar agora aos últimos dias. E voltar a Zacarias, capítulo 14, começando com o versículo 4. E ouçam. E vamos ler uma porção das Escrituras, cerca de 9 versículos, do 4 ao 9. Ouçam atentamente. E está profetizado de sua vinda nos últimos dias. Ouçam atentamente agora. Isto é o assim diz o Senhor. São as Escrituras. Zacarias 14. Recordem Zacarias 9, o que ela diz. E eles não o reconheceram. Agora, o que é hoje? Zacarias 14, falando de sua vinda. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, novamente, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. No Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se moverá para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará a Azel. E fugireis assim como fugistes nos dias do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Outro terremoto, fendendo a terra. Se vocês desejam seguir as Escrituras aqui, observem no versículo 5. Isto aplica que as fendas do Monte das Oliveiras se devem a um terremoto. E isso está confirmado por Isaías 29:6 e Apocalipse 16:9. Exatamente o que sucede. O mesmo profeta que falou da sua primeira vinda, viu a sua segunda vinda.
Observem, como nos dias do terremoto. Veem o que os terremotos estão causando, veem as predições deles. Então virá o Senhor teu Deus e todos os seus santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia, aleluia, naquele dia que não haverá preciosa luz ou espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Ó Deus, haverá luz no entardecer. O mesmo profeta, e as pessoas estão cegas. Qual é a atração? Vamos ler mais uns 2 versículos. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém as águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade até o mar ocidental. No estio e inverno sucederá isto. O evangelho indo por diante, tanto para judeus como para gentios. E o Senhor será rei sobre a terra. Naquele dia, e um será o Senhor, e um será o seu nome. Haverá luz no entardecer, certo? O caminho da glória certamente se encontrará. No caminho pelas águas está a luz de hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependam-se de todos os seus pecados. O Espírito Santo certamente entrará. A luz do entardecer chegou. É fato que Deus e Cristo são o mesmo. Vem onde estamos. Nações estão se rompendo, Israel se despertando. Os sinais que os nossos profetas predisseram. Aquele terremoto para os gentios para os últimos dias. Os dias dos gentios contados, sobrecarregados de horrores, e tornai ao dispersos aos vossos. Vocês que foram expulsos e estas arcas carregadas em carros novos, saia de lá antes que a morte os atinja. Deus tem confirmado isto, assim será. Vamos voltar a outra escritura no Velho Testamento, Malaquias, capítulo 4, e ler aquele pequeno capítulo 4. Eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como palhas. Ora, isto não é, isto é Malaquias 3. Era a primeira vinda. Agora aqui está a próxima vinda. Mesmo o Dr. Scofield aqui, eu certamente não concordo com ele em suas notas ao pé das páginas, mas ele tem isto em ordem aqui. A comissão de João para Malaquias 3 e a segunda vinda de Cristo e antecipadamente Elias. Todos os soberbos os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. E de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Onde está o inferno eterno, então? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e campanhas de salvação trará debaixo de suas asas. Salvação trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios. Se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai da lei de Moisés, seu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, que são os estatutos e juízo. Aqui está a vinda do Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias. A última escritura que encerra o Velho Testamento. Eu vos envio o profeta Elias antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Agora, esse não poderia ter sido João. Não. Vejam, o mundo não foi queimado e os justos não andaram sobre os ímpios. Estão vendo? Não, não. Antes do grande e terrível dia do Senhor.
e converterá os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.